Bom dia. Marcos 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez, grande multidão chegou-se a ele. Como era seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Jesus antes tinha dado uma série de ensinamentos, tinha mostrado, falando um pouco que nós temos que ser o sal da terra, nós temos que fazer a diferença. Daí ele resolveu partir, foi lá para o lado da Judéia ali, cruzou o Rio Jordão. E como sempre nós temos falado, aquela multidão acompanhava. A multidão sempre estava com Jesus. Não aquela multidão com vontade de ouvir a palavra, de aprender os ensinamentos. Porque tinha de tudo. Faço questão de frisar isso bem claro. Não é pelo fato de estar uma multidão aí que essa multidão está buscando realmente está buscando realmente Jesus, que quer aprender o Evangelho. Não é por esse motivo. E tinha muitos ali que estavam até querendo pegá-la, armar uma cilada para ele. E tudo bem, Jesus viu a multidão, parou e voltou novamente a dar ensinamentos, falando sobre o reino. Temos que levar em consideração que Jesus, durante o tempo de seu ministério, ele ficava constantemente viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando, pregando o Evangelho. Ele veio para dar luz. Ele era a luz. As pessoas ainda estavam na escuridão, nas trevas. Porque apesar de terem as Escrituras, apesar de as Escrituras falar ao seu respeito, naquela época tinha o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, tinha o livro dos profetas e tudo mais. E eles todos apontavam para a vinda de Jesus. Apesar deles lerem esse livro como todo sábado, eles liam o que chamam de Torá na sinagoga, nos templos, eles ainda não conheciam, não identificaram que Jesus era o Messias que a Escritura falava. O Messias estava ali, mas eles ainda não receberam como Messias, como Filho de Deus, e não acreditavam. E Jesus estava ali trazendo ensinamento. A lei eles tinham ali, mas Jesus estava trazendo ensinamento, mostrando para eles que ele era o Messias e como deveríamos, a partir daquele momento, lutar, perseverar para alcançarmos o reino de Deus. Então ele veio trazer a luz. Então ele estava iluminando ali a mente, trazendo esclarecimento para as pessoas. E aí ele continuou ensinando ali. Versículo 2. Alguns fariseus se aproximando de Jesus e para colocá-lo à prova questionaram: é permitido o homem separar-se da sua esposa? Fariseus, uma classe religiosa. Ela tinha 2 classes predominantes, os saduceus e os fariseus. Então, os fariseus foram os que mais empenharam-se em pegar Jesus, em apanhar Jesus e condená-lo. E eles agora se aproximam, no meio da multidão, como eu disse, tinha todo tipo de pessoas, inclusive os fariseus. Esses se aproximam de Jesus e vem com uma palavra, o Senhor diz, tentando pôr à prova, tentando armar uma cilada, uma armadilha, um jogo de palavras com ele. Falar, olha, é permitido o homem separar-se da sua esposa? Veja você uma coisa, eles tinham a lei. A lei que foi a lei de fala de Moisés, que Moisés que entregou, mas a lei foi dada por Deus. A função da lei foi para mostrar os pecados, que as pessoas não tinham conhecimento do pecado. Mas Moisés adicionou
por conta dele, um trecho a respeito do casamento. Por que ele fez? Nós vamos ver mais à frente. Por causa, ele querendo entender o ser humano, ele vendo a dureza do coração do ser humano, a incapacidade, muitas vezes, de perdoar. Então, Moisés acrescentou isso. Mas nós vamos ver que Jesus vai desfazer isso. Então, ele veio e falou, Jesus, vem cá, o homem pode separar, o homem pode divorciar da sua esposa? É possível? Olha a resposta de Jesus. Inquiriu-lhes Jesus. O que eles ordenou? Moisés. Jesus então voltou para eles a pergunta. Ao contrário de Jesus respondendo, voltou para eles a pergunta exatamente para nós termos hoje, temos esse conhecimento e também para dar uma resposta mais abrangente. O que foi que Moisés falou? O que Moisés disse? Porque como eles estavam ali com intenção, com o objetivo de armar uma cilada, pegar Jesus, ver se Jesus falava contra César, né, contra Roma, porque naquela época Israel vivia sob o domínio de César. Se ele falasse, então era motivo de ele ser preso, condenado e morto. Ou então, que falasse contra Moisés. Se falasse contra Moisés, os judeus se levantariam e o condenariam. Mas Jesus sabia disso tudo, o pensamento deles, ele conhece o nosso interior. Então Jesus, sabendo disso, volta a resposta para ele, vai, escuta, o que Moisés falou? Então, peraí, então Jesus está dizendo assim, não está contrário à lei de Moisés. Não me fala aí, o que foi que Moisés falou? O que Moisés disse? O que a lei diz a esse respeito? Versículo 4. Ele diz assim, e eles replicaram, Moisés permitiu que o homem desse a sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Falou, mas Moisés permitiu. Ele concordou, ele aceitou que não podia dar uma certidão, dar o divórcio, a carta de divórcio, e mandar ela embora. Faço questão de abrir um parênteses aqui, porque muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, naquela época não tinha casamento, não tinha certidão de casamento, não tinha nada. Interessante, como não tinha certidão de casamento, se tinha certidão de divórcio? Tinha sim, tudo era registrado sim. Tudo era registrado na genealogia, tudo. Falou, olha, não, né, Moisés permitiu que desse a certidão, né, a carta de divórcio, e mandasse ela embora. Moisés permitiu. Nós estamos vendo falar assim, Deus através de Moisés. Não, Moisés. Porque este adendo aqui, foi Moisés que deu. Jesus vai nos mostrar isso aqui. Foi Moisés, não foi a determinação do Senhor. Por que Moisés fez isso? Nós vamos ver agora. Mas foi de Moisés. E os fariseus queriam pegar sobre isso. Às vezes também eu vejo pessoas até hoje querendo pegar, arrumar uma desculpa qualquer para se divorciar. Ah, não, porque Moisés disse lá na lei, lá em Levítico, lá em Deuteronômio. Não interessa o que disse. Vamos ver o que Jesus disse. Os discípulos vieram, os fariseus vieram do mesmo modo, tentando pegar mostra lá e descobrir. Jesus vai dar a explicação, está dando a resposta. Nós temos que ter Jesus. Nós não vivemos na época de Moisés, nós vivemos na época de Jesus. Nós vivemos na graça. É o que Jesus fala. E o que Jesus fala aqui? Olha bem, versículo 5. Esclareceu-lhes Jesus, trouxe a luz, trouxe esclarecimento, mostrou qualquer verdade. Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações.
Moisés deixou isso aí quando dele, foi por causa da dureza do coração de vocês. Foi Moisés que deixou isso. O que é dureza do coração? A impossibilidade, a incapacidade ou não querer perdoar. E as pessoas não quererem perdoar. Se tornar rancorosas, odiosas, porque o marido pode ter errado, a mulher pode ter errado, mas nenhum dos dois querem perdoar. Conclusão. Aí acabam divorciando, mas esqueceu que quem não perdoa também não será perdoado. Jesus deixou isso bem claro. Inclusive a base da oração que ele nos deixou seria o Pai Nosso, é perdoa para ser perdoado. Que nós seremos perdoados, assim como nós perdoamos. Então, quando você deixa de perdoar a sua esposa, deixa de perdoar o seu marido, não quero divórcio porque você errou, você fez isso comigo, eu não perdoo, eu não quero divórcio. Você também está abrindo mão da sua salvação. Você vai perecer, você vai para o inferno, essa que é a realidade. Você não será perdoado por Deus, porque você não perdoa. E mais, mesmo aqui, Moisés não tinha dado autorização para casar-se novamente. Aqui ele está falando somente, ele deu por conta dele a autorização da pessoa divorciar. Ele não deu para casar de novo, deu para divorciar. Por causa da dureza do coração. Algumas vezes nós vimos Moisés ter sido usado por Deus, mas inúmeras vezes quando ele agiu na carne, agiu por conta própria. Prova tal foi um dos motivos que ele não entrou na terra prometida. Que Deus não permitiu. Não, você não vai entrar não. Olha lá, tudo, agora aqui você morre. Agir na carne. E aqui também ele agiu na carne. Por que ele agiu na carne? Porque vendo as impossibilidades das pessoas perdoarem, falou, não, vou dar condição para eles, então, de dar a carta de divórcio. Foi o que Jesus disse. Ora, por causa da dureza do nosso coração. Agora, versículo 6. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Aí Deus os remete, Jesus os remete agora lá no início da criação. Lá no início. Aí, anterior à lei, anterior a tudo. Não tinha lei, não tinha nada. Falar no início, como é que foi o início? Então o que ele fala? Falou, olha, no início Deus fez homem e mulher. O que aconteceu no início? Deus fez um ser humano, fez o Adão e fez a Eva. E também fica bem claro para nós entender que Deus não fez o Ivo, não. Fez a Eva somente. Só dois sexos, macho e fêmea. Hoje falam aí pelo mundo que tem terceiro, quarto, quinto sexo. Não. Para Deus existe somente dois sexos. Macho e fêmea. Deus, homossexuais é Deus. Não, Deus não fez homossexuais. Isso é cilada do diabo que ele tem trazido. É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus está dizendo. Só são dois sexos. Então Jesus traz a explicação ampla, abrangente, falando tudo. Sobre o casamento, sobre o sexo. Falou, olha, lá no início, vamos nem falar da lei, isso aí muito anterior a Moisés. Antes de pensar em existir Moisés, antes de pensar qualquer coisa, antes de pensar em existir Abraão, no início, para ele fez Adão e Eva, principalmente os dois seres humanos, com as mãos dele. Com as mãos dele. Porque nós sabemos que ele fez Adão do pó ali, do barro ali. A Eva, ele fez de parte deste barro, ou seja, da costela de Abraão. Mostrando exatamente a dependência um do outro. A ligação de um ao outro. Foi isso que ele fez.
Versículo 7 agora. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Por esta razão, o homem larga o pai e a mãe e se une à sua esposa. Pelo fato de ser um homem ou mulher, ele larga. Todos nós, as crianças crescem, nasce, né? Cresce. Quando torna adulto, ela sai debaixo ali da saia da mãe, debaixo da guarda do pai, vai viver a sua vida com o marido, com a esposa. Vai construir a sua família. Por quê? Porque Deus assim uniu o homem e a mulher. Então, casou, nós vamos ver mais à frente, Jesus deixando bem claro que vão vir uma só carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão uma só carne. Desta forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Eu falo, olha, presta atenção, desde o início, Deus fez o homem, fez a mulher. E falou que eles, quando eles crescerem, eles deixar a casa dos pais deles, casarem. E quando casa, Deus une, transforma os dois em uma só carne, ou seja, em uma só pessoa. Diante de Deus, os casados não é visto como duas pessoas, assim como uma. Uma só carne. Se é uma só carne, é uma união feita por Deus, como é que alguém pode separar? Como alguém pode divorciar? Não existe carta de divórcio, não existe nada. Ou seja, Moisés falou uma bobagem, ele na carne falou uma bobagem, tentando justificar a dureza do coração das pessoas, para tentar aliviar a dureza do coração das pessoas. Mas não tem jeito. Porque não é um homem, não é um ser humano, não é Moisés, não é ninguém que uniu. Quando casou, não é ninguém que uniu. Não é um juiz. Não é nada disso. É Deus. E o único que pode separar é Deus. O único que pode separar é Deus. Então é uma só carne. Meu esposo está viajando, ele está no Japão, eu estou aqui. Não, mas Deus só vê vocês dois juntos. Uma só carne. Ele não está vendo essa separação, não. Vê uma só pessoa. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão uma só carne. Desta forma, eles já não são dois, já não são mais, mas sim uma só carne. Então, deixaram a individualidade. É uma só carne. Por isto que quando eu falo, olha, existe o livre-arbítrio para todos nós, mas quando é casada, quando um se posiciona de maneira correta, busca de maneira correta, Deus age na vida do cônjuge. Deus o alcança, o liberta, o transforma, o cura. Se isso não está acontecendo, vamos nos examinar se nós estamos fazendo como deveríamos fazer, se nós estamos buscando como deveríamos buscar, se estamos portando como deveríamos portar. Versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. O que Deus uniu, o que Deus fez, o homem não tem condição de Deus fazer. Só Deus pode separar. E como Deus separa? Com a morte. A única maneira de separar é pela morte.
pela viuvez. E é só Deus que faz isso. Ah, não, pastor, não é só Deus, não. Já que o juiz não pode, eu posso matar minha esposa, posso matar meu marido. Não, você não consegue. Você só consegue com vontade e permissão de Deus. Se alguém vier tirar a minha vida, conseguiu me matar, porque houve a vontade ou permissão de Deus. Senão não acontece. Temos que entender isso. Então, só Deus que separa. É somente Ele. O que Deus uniu, o homem não tem condição de separar. É impossível. Deus que separa. É o juiz não separa ninguém, advogado, menos ainda, cartório, menos ainda. Tudo isso. Então todas as pessoas que vão, hoje concordam, aceitam o divórcio consensual, está indo frontalmente contra a palavra de Deus, está sendo uma pessoa tola, boba, idiota. Por quê? Porque na realidade não separou. Porque na realidade continua casado até que a morte separe. Arrumaram um papelzinho, estão vivendo o pecado do adultério, simplesmente está buscando um jeito de ir para o inferno. Vão para o inferno. Só isso. Mas continuam casados. Não se desfaz. Portanto, o que Deus uniu não separa o ser humano. Versículo 10. Mais tarde, quando estava em casa, uma vez mais os discípulos indagaram sobre o mesmo assunto. A coisa foi tão séria que aquilo ali ficou na mente dos discípulos. Aí quando eles estavam sozinhos com Jesus, voltaram a tocar no assunto. É um assunto complexo. Opa, peraí, o negócio é complicado. É complicado, as pessoas deveriam ter essa noção. Deveriam saber, as igrejas, os pastores, os líderes, os ensinadores deveriam ter uma preocupação maior de falar, de educar as pessoas em relação ao casamento. Mostrar seriedade. Porque tem muita gente hoje casando dentro da igreja, meio de tempo. Vou casar, se der certo, bem, se não der, eu me separo, eu me divorcio. Igrejas estão muito preocupadas. Não, tem que casar logo. Começou a namorar, tem que casar, cristão tem que casar logo. Não, deveria primeiro explicar o que é o casamento. A seriedade do casamento. Os discípulos entenderam, falaram, caramba, o negócio é sério. Aí foram perguntar novamente a Jesus. Versículo 11. Então, ele lhes explicou. Todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher, estará cometendo adultério contra sua esposa. Fechou. Jesus foi claro, direto e amplo. Falou, olha, Jesus agora está falando sobre o adultério, de forma ensinando seus discípulos. Olha, todo homem separou da esposa, ou seja, não importa o motivo, e uniu-se a outra mulher, está cometendo adultério contra a esposa. Vai para o inferno porque você adulterou contra a sua esposa. Mas minha esposa era rixosa. Minha esposa era briguenta. Minha esposa não cuidava da casa direito. Minha esposa não fazia isso. Minha esposa adulterou, ela me traiu. Não existe motivos. Não existe motivos. Tudo pode ser mudado. Tudo pode ser transformado se buscar no Senhor. Mas divorciar, separar, para envolver com outra mulher, jamais. Jamais. Não tem a menor possibilidade. Mas eu não aceito, minha mulher está envolvida com outro homem, com tudo. Vai você examinar toda a separação, sempre digo isso, toda separação não é erro só de um, não, é erro dos dois, é de ambos. Se aconteceu, se a sua esposa, o seu cônjuge, está agindo de maneira errada, vai buscar o Senhor. Vai clamar a Deus, vai se santificar, clamar a Deus pela vida dela. E Deus através de você, porque vocês são uma só carne. Deus vai mudá-la.
Deus vai transformá-lo. Se nós estamos agindo de maneira errada, se um está no adultério, entenda uma coisa, está indo contra a palavra de Deus. Tudo que é contrário à palavra de Deus é enfermidade. Veja você uma coisa, antes, o mundo estava com uma grande enfermidade que não tinha cura. Qual o nome da enfermidade? O pecado. Jesus veio para curar essa enfermidade. Muito bem. Agora, se a sua esposa está em adultério, ela é preguiçosa, ela é rixosa, ela é briguenta, ela é a sua carne, está enferma. Então, o que tem que fazer para curar esta enfermidade? Só o médico dos médicos. Então, o que você tem que fazer? Se santificar e buscar mais o Senhor. Que através do Senhor ela será alcançada. Através do Senhor ela será liberta. Através dos seus escamas vão cair dos olhos dela. E ela mudará. Não é solução, não existe esta alternativa a de separar, divorciar. Não existe. Ah, não, minha mulher tá fria, ela não quer me relacionar mais sexualmente comigo, ela não é mais carinhosa, não importa, busca o Senhor para que Ele mude essa situação. Além de buscar o Senhor, hoje você tem ajuda médica. Ah, não, sua esposa é rixosa, é briguenta, procura profissionais. Enfim, tem psicólogo, tem tudo. Mas jamais pense em divorciar, jamais pense em abandonar, jamais pensa em separar, que estará cometendo adultério. E a palavra de Deus deixa bem claro, fala, olha, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não tem salvação para adúltero. Então pensa sobre isso. Antes de ter muita gente falar, não, eu vou fazer porque eu vou descansar na misericórdia do Senhor. Não faça isso, você vai para o inferno. Versículo 12. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Agora a mulher, ela entendeu divorciar do marido. Ah, o marido está vendo adultério. Ah, o marido é briguento, o marido é um bêbado. O marido só quer brigar, só quer arrumar confusão, ele me espanca. Não é motivo para divorciar. Por isso que eu digo, ah não, seu marido é violento, ele briga, ele bate em você, tá na delegacia aí. Tem a Lei Maria da Penha. Vai lá, chama a polícia, faz um BO contra ele, manda ele pra cadeia. Ele sai de lá, mas não entra com divórcio, ele é o seu marido. Se ele tá precisando de aprender uma lição, tá aí, mamãe, faça com que ele aprenda. Mas você tem que buscar no Senhor para que ele seja liberto. Para que ele deixe de ser um violento. Para que ele deixe de ser um brigão, para que ele deixe de ser um beberrão. Não existe motivo para o divórcio nenhum. Ah, não, meu marido falou que não me ama mais, que não me quer, eu vou divorciar. Não, você vai buscar Deus, vai se santificar, vai buscar para ele mudar, para ele ser liberto. Ele está doente, ele está enfermo espiritualmente, é uma parte da sua carne. Então vai buscar o Senhor, muda essa situação. É mais fácil então abrir mão, deixar para lá, do que buscar no Senhor. Não faça isso. Faça o que é certo. E olha que interessante, que para os homens, no versículo 1, ele fala, todo homem separar e unir-se à mulher, está cometendo adultério. Agora, já para as mulheres aqui, as mulheres do versículo 12, da mesma maneira, se uma mulher se divorciar do seu marido, aqui já fala em casar, e se casar com outro homem. Ou seja, então o casado não pode namorar, envolver, relacionar com outra pessoa. Ah, não, mas me divorciei, posso casar de novo? Não, não pode. Tem igrejas, tem pastores idiotas que não conhecem a palavra de Deus. Ah, não, tem que legalizar, vocês têm que divorciar para casar de novo. Não, não pode. Casamento é um só. Até que a morte o separe. O que Deus uniu, o homem nenhum tem condição de separar.
E todos, sem exceção, que se divorciaram, estão concordando, aceitando o divórcio, querendo casar, querendo unir-se com outra pessoa, estão adultério. E vão padecer por toda a eternidade. A palavra de Deus diz: os adultos não herdarão o reino do céu. Então lute pelo seu casamento. É isso que nós temos que fazer, porque é a palavra de Deus. Eu li o livro de Marcos 10, Marcos capítulo 10 até o versículo 12. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso todo tempo eu digo, leiam e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.